governo decidiu rediscutir os preços da tabela do frete. A criação dessa tabela tinha sido uma das reivindicações dos caminhoneiros, mas provocou muitas críticas de entidades do agronegócio e da indústria. A Confederação Nacional da Agricultura comparou o valor de mercado do frete com o valor da tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A CNA deu um exemplo. A tabela da NTT tornaria o frete até 120% mais caro para o trecho de Sorriso, Mato Grosso, até Santos, em São Paulo. Tem de rever essa tabela, então a CNA vai tomar todas as medidas possíveis, até ir para a justiça, até questionar a legitimidade da tabela. Não pensem só na exportação, isso tudo ia encarecer o alimento do brasileiro. Então nós íamos ter aumento de tudo, desde horticultura até carne, até leite, tudo ia ter um aumento. Então isso é que eu acho que tem de prevalecer o bom senso. A Confederação Nacional da Indústria também ameaça acionar a Justiça. A CNI afirma que o transporte de arroz, por exemplo, terá aumento de 35% a 50% no mercado interno e 100% para exportação. No Rio Grande do Sul, transportadoras alegam dificuldades para cumprir a lei do frete mínimo e viagens estão sendo suspensas. Algumas empresas subcontratam caminhoneiros autônomos e reclamam de regras como o pagamento para o caminhão retornar da viagem vazio. O ministro da Agricultura disse que há distorções na tabela de cálculo da ANTT. Nós procuramos a ANTT para entender qual o critério de que foi feito essas contas e eles chegaram à conclusão de que eles precisavam apurar mais isso. Por exemplo, o caminhão de 4 eixos ou 3 eixos tem um custo para transportar. Quando você tem um caminhão com 9 eixos, que são as carretas maiores, ele leva mais peso, portanto, ele vai ter um quilômetro rodado mais barato. As reclamações do setor produtivo foram discutidas hoje em 2 reuniões com os caminhoneiros no Palácio do Planalto. O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos nega que o valor do frete tenha dobrado. Dilmar Bueno disse que os caminhoneiros aceitam apenas ajustes pontuais na tabela. Como é o caso de estabelecer quilometragem que foi dada a cada 100 quilômetros, né, estabelecer a cada 50 quilômetros. Essa janela realmente está muito grande, então foi o que nós pedimos para o ministro do Transporte adequar. Assim como também contemplar os veículos, caminhões toco, que nós chamamos de 2 eixos. Então, que não estão contemplados na tabela. Mas a tabela, ela permanece e nós vamos continuar organizados e para que ela se torne definitivo, independente da medida provisória. A NTT informou que vai publicar ajustes na tabela do frete para esclarecer dúvidas e vai fazer consultas públicas na semana que vem para debater o assunto com os setores envolvidos no transporte de cargas. Mas o ministro dos Transportes já anunciou que a tabela de frete será mantida. Os erros ou omissões nos preços serão analisados e corrigidos caso a caso. O tabelamento do frete fez parte do acordo do governo para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros. A NTT está fazendo esse trabalho de adequação da tabela. Provavelmente amanhã a NTT já publica essa tabela contemplando todos os tipos de caminhão para as cargas que estão previstas na medida provisória, e isso vai diminuir essas distorções. Na Câmara, o relator do projeto de regulamentação dos transportes de cargas recuou hoje. O deputado Nelson Marqueselli, do PTB, retirou da proposta a anistia às multas aplicadas a caminhoneiros e transportadoras durante a greve, mas não desistiu. A anistia poderá ser incluída em uma medida provisória. A Advocacia Geral da União já alertou que as multas aplicadas às transportadoras foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal e não podem ser perdoadas. Nelson Marqueselli manteve no texto do projeto uma outra proposta polêmica: aumentar de 20 para 40 o limite de pontos para o caminhoneiro perder a carteira, mas apenas para quem não tiver infrações graves ou gravíssimas. A Agência Nacional do Petróleo assumiu as discussões sobre a frequência das mudanças de preços dos combustíveis. Foi uma estratégia do governo para, indiretamente, acabar com a política de reajustes diários.